Olá, boa tarde aí a todos. Bom, nós temos acompanhado aí muitas mudanças já em prática, né, nos Estados Unidos, né? Nós temos acompanhado aí algumas informações sobre detenções, né, de imigrantes ilegais, né? No entanto, o que nós temos que ressaltar é que estas prisões, né, essas detenções são de imigrantes envolvidos em crimes violentos, ok? Não estão sendo detidos, não estão sendo levados, presos somente por essa questão de status migratório, né? Por estar ilegal no país, beleza? Então, nós temos que separar essas duas coisas, ok? Claro que eles são imigrantes ilegais, porém, o que pesa sobre eles são atos criminosos violentos, ok? É claro que a questão de imigrante ilegal, entrar pela fronteira, você ficar fora do status no país, é crime também. Nós sabemos que é crime. No entanto, não podemos comparar esses crimes com crimes violentos, homicídios, roubo, agressão à pessoa, entre outros. Ok? Então, estes, no momento, que estão sendo procurados, estão sendo detidos, está havendo blitz aí, checkpoints aí pelos Estados Unidos, em muitos estados, ok? A fim de capturar essas pessoas. A gente não pode espalhar essa notícia de uma forma generalizada para não criar pânico naqueles brasileiros, né, que estão lá nos Estados Unidos, que estão, claro, ilegal, né? Estão ilegal, no entanto, estão ali em dia com as suas audiências, com as suas cortes, ok? Estão em dia aí com seus processos, seus pedidos de asilo, beleza, pessoal? Então, a gente não pode espalhar notícias com a intenção de criar pânico, ok? Nos brasileiros, né? A gente diz brasileiros, né? Mas é claro que todos ali, há muitas pessoas de outros países também. Mas nós somos brasileiros, nós vamos lidar aqui, ou se preocupar, digamos assim, especialmente ou prioritariamente com os nossos, né? Com os nossos conterrâneos, né? Com os nossos compatriotas, né? Brasileiros. Então, o que está tendo aí são blitz à procura de criminosos, imigrantes, criminosos que já têm passagem na polícia, já têm mandado de prisão. Vale ressaltar, vale lembrar que, salvo engano, em Nevada, ok, no estado da Nevada, salvo engano aí, onde teve aí aquele assassinato, né, da americana, uma jovem, acho que 22 anos de idade, enfermeira, ok? Que ela foi assassinada aí por um imigrante venezuelano. Esse imigrante já tinha várias passagens pela polícia, já tinha um histórico criminoso violento, ok? Então, esse imigrante, ele não era nem para estar na rua, não era para estar solto. Na verdade, ele não era nem para estar naquele país, não era nem para estar nos Estados Unidos. Porque você é imigrante, você quer ir para os Estados Unidos, vá para trabalhar honestamente, vá para dar o seu suor, vá para dar o melhor de si, vá para ajudar a sua família, ajudar você mesmo, ok? Vá para poder realizar um sonho, dar um futuro melhor aos seus filhos, à sua esposa, a você mesmo, ok? Não vá para um país, seja para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, não saia do seu país, não saia da onde você está para ir delinquir, para cometer crimes, ok? Você não deve cometer crime em lugar nenhum. Mas se você quer viver nessa vida errada, nessa vida pregressa, fica aí no seu país, ok? Mas enfim, pessoal, nós vamos deixar um vídeo aqui postado, espero que vocês gostem da
Dinorá é uma brasileira de 39 anos que chegou aos Estados Unidos com visto de turista, válido por poucos meses, e não retornou. É dela, que vive há quase meia década sem documentos no país, o relato que você vai ouvir agora. Abre aspas. Tem noite que eu perco o sono pensando nisso. São pessoas de boa índole, muito humildes, e seria injusto mandá-las sair. Não há como me preparar. Eu só espero que o pior não aconteça. Fecha aspas. Situação parecida vive Rafael, um brasileiro de 36 anos que mora com a mulher e o filho do casal de 3 anos e meio. Ele usa tornozeleira eletrônica, enquanto a mulher, que descobriu uma doença autoimune já no país, passa por um tratamento experimental em um hospital americano. O medo da deportação é constante. Presta atenção no que diz o Rafael. Abre aspas. De noite, quando eu me deito na cama, com a tornozeleira pesando na perna, tenho que fazer um esforço muito grande para dormir e poder trabalhar no dia seguinte. O que a gente sente é medo. Fecha aspas. Dinorá e Rafael são nomes fictícios. Por segurança, suas identidades foram trocadas pela repórter Mariana Sanches, da BBC Brasil, que conversou com eles e outras pessoas na mesma situação. Assim como os dois, milhares de brasileiros vivem sem documentos nos Estados Unidos. E agora, diante das novas políticas de Donald Trump, se perguntam se vão conseguir ficar por lá. Primeiro, eu vou declarar uma emergência nacional nas nossas fronteiras do sul. Todas entradas ilegais serão impedidas e vamos começar o processo de retornar milhões e milhões de imigrantes criminosos de volta para os seus lugares de onde vieram. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a vida dos imigrantes na mira da deportação. Um episódio sobre brasileiros sem documentos nos Estados Unidos em meio às novas políticas de Donald Trump. Eu falo com Mariana Sanches, que conversou com brasileiros nessa situação no país. Mariana é correspondente da BBC News Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Eu falo também com a socióloga Sueli Siqueira, professora da Univale, Universidade Vale do Rio Doce, e especialista em migração internacional. Quarta-feira, 22 de janeiro. Mariana, eu quero ouvir a história dos brasileiros que correm risco de deportação nos Estados Unidos, mas antes eu queria muito que você nos explicasse de quantas pessoas a gente está falando hoje que correm esse mesmo risco. A estimativa mais confiável que a gente tem é do Instituto Pew Research, de 2022, feita com base no censo dos Estados Unidos, que estima em 230 mil brasileiros indocumentados nos Estados Unidos hoje. Esse número, inclusive eu conversei com um pesquisador que fez a pesquisa, ele diz que muito provavelmente é maior e inclusive o Pew deve liberar ainda no começo desse ano novos dados aí com base no censo mais recente. Mas é o dado que o próprio governo brasileiro usa, porque também não se sabe, o governo brasileiro não sabe o tamanho dessa comunidade, né? A gente lembra que a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos é a maior população de brasileiros fora do Brasil, né? No mundo, a gente está falando de quase 2 milhões de brasileiros, aí sim, segundo o Itamaraty, tá? Em relação aos brasileiros especificamente em situação de possível deportação iminente, que poderiam ser colocados num avião hoje mesmo e mandados embora dos Estados Unidos, a gente está falando de 38.677 brasileiros. É um dado do ICE, tá? Que é a Agência Americana de Imigração e Alfândega, e esse número se refere aos brasileiros com ordem final de deportação, não há como apelar à justiça, não existe mais instância para eles, e se o Trump deportasse apenas esses, Natuza, já é 4 vezes o que o Biden deportou de brasileiros em 4 anos de governo. Ou seja, um drama que é muito grande para todos esses 230, mas que é muito mais agudo para esses 38 mil. Pois bem, você decidiu fazer uma reportagem para a BBC sobre esses brasileiros. Eu queria entender primeiro
como é que você resolveu fazer? Por que você resolveu fazer essa reportagem e ouvir esses brasileiros que estão agora vivendo sob o domínio do medo, né? Pois bem, eu estava cobrindo a eleição presidencial americana e um dos candidatos, que era o republicano Donald Trump, que viria de fato a ganhar a Casa Branca ainda lá em novembro, ele fez da questão da imigração um dos seus motes principais, né? O Trump chegou a dizer, por exemplo, que os imigrantes estavam envenenando o sangue americano. We got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison. Ele chegou a acusar imigrantes haitianos de comerem animais de estimação de americanos, o que nunca foi comprovado. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Ele fez da questão da deportação em massa uma de suas maiores bandeiras. Então, era certamente um assunto que seria muito importante caso ele ganhasse, e de fato ganhou. E aqui temos uma comunidade enorme de brasileiros e com mais de 200, né, de milhares de brasileiros em condição muito vulnerável, sem documentos, e que podem vir a ser deportados com muita rapidez, inclusive, mesmo aqueles que não têm ordem final de deportação ainda. Então, era certamente um grupo que eu queria ouvir, eu queria entender como é que essas pessoas estavam vendo a sua condição de vida, estavam se protegendo, eventualmente, por exemplo, de serem encontradas pelo poder público e, de repente, retiradas, presas, né? Como aquelas cenas que a gente viu há 5, 6, 7 anos atrás e que, na verdade, nos últimos anos não vinham acontecendo, né? Então, eu queria entender quem era essa comunidade e como essas pessoas estavam se preparando para dias que pareciam vir dias muito difíceis pela frente, né? E que perfil de brasileiros você encontrou? Você encontrou brasileiras e brasileiros que chegaram há pouco tempo nos Estados Unidos, que chegaram há muito tempo nos Estados Unidos? Eles vão com o objetivo de voltar ou eles querem levar uma vida nos Estados Unidos e ficar por lá sem retornar ao Brasil? Desses 230 mil brasileiros, de quem a gente tem mais informação, embora a gente saiba que o número é maior, né, de indocumentados, mas sobre esses a gente pode dizer algumas coisas. A primeira coisa é que metade deles chegou nos Estados Unidos tem 5 anos ou menos, é uma migração recente. Desses 230 mil, 17% são crianças ou menores de idade, né? Adolescentes e crianças. E isso quer dizer o seguinte, que são famílias que vieram juntas, né? E quando a gente pensa em migração em família, a gente está falando de pessoas que querem muito provavelmente se estabelecer no país por um longo tempo, né? Antigamente, e algumas nacionalidades ainda têm esse perfil, né, de migração, mandava-se um expoente da família para ganhar o máximo possível de dinheiro e mandar de volta para ajudar a sustentar em casa. Hoje em dia já não é mais isso. Quem veio recentemente para cá está tentando se estabelecer, né, com a família nos Estados Unidos. Além disso, a gente sabe que 2/3 deles estão trabalhando em setores importantes da economia americana. 1/3 está exatamente na construção civil e eles são muito requisitados por serem considerados muito habilidosos nesse serviço, né? Em serviços de construção de casas, de azulejo, enfim, todo esse tipo de trabalho, e que é muito importante porque os Estados Unidos vivem hoje uma crise de falta de casas para os americanos e do preço muito alto da casa própria. Isso, aliás, teria custado a derrota do governo em tentar eleger o seu candidato. Teria sido um custo que o Biden enfrentou, porque o preço das casas hoje está muito alto. Então, são trabalhadores importantes nessa área, também importantes em limpeza. 18% tá aí, 25%, perdão, em serviços como limpeza doméstica, zeladoria e jardinagem. Imigrantes sem documentos pagam cerca de 100 bilhões de dólares em impostos todo ano por aqui.
Só que não tem direito a férias, nem aposentadoria, nem acesso a serviços de saúde, nada. São cerca de 11 milhões de pessoas na mesma situação. 2 milhões deles trabalham na construção de casas. Mesmo assim, há falta de moradia nos Estados Unidos porque não há quem as construa. Nas cidades que não têm imigração, os restaurantes não conseguem ficar abertos. E são milhões de pessoas trabalhando na limpeza. 25% de todos os que trabalham nas fazendas não têm documentos. E eles ganham pouco. Então, é uma população ocupada e que veio para se estabelecer mesmo nos Estados Unidos. Eu queria entrar com você agora, Mariana, em um dos personagens que você traz na reportagem que você fez, que é o Rafael, que a gente cita na abertura do episódio. Me impressionou quando eu li de cara que ele usa tornozeleira eletrônica. Eu disse, ué, será que ele cometeu algum crime? E aí vou descobrir rapidamente, lendo a sua reportagem, que é porque ele estava lá em situação irregular e, portanto, estava sendo monitorado pelo Departamento de Imigração. Conta um pouco mais da história dele. Me impressionou particularmente a história atrelada dele, que é da mulher dele, né? Uma história de doença gravíssima. Exatamente. O Rafael, ele tem 36 anos, ele é um homem que tem somente o ensino médio, né? E que veio para os Estados Unidos junto com a mulher dele, a Soraya, de 41 anos. E eles trouxeram junto o bebê deles, que na época tinha 8 meses de idade. Os três contrataram o serviço de um coiote, né? Como é conhecido quem faz esse tipo de travessia, quem ganha dinheiro, né? O traficante de pessoas, na prática, como a lei os entende, né? Eles pagaram R$90 mil, na verdade eles contraíram essa dívida, né? Para ser paga a partir do momento que eles passassem a ganhar em dólar nos Estados Unidos, então R$90 mil para fazer essa travessia na fronteira do México com os Estados Unidos. E aí eles vêm para cá há quase 4 anos e as coisas não saem exatamente como eles imaginaram, Natuza, porque a Soraya, ela desenvolve uma doença autoimune e essa doença, bom, eles no começo sequer tinham seguro-saúde, qualquer coisa assim, e essa doença vai a levando a emagrecer. Ela perdeu 17 quilos, perdeu todos os cabelos e chegou a perder a capacidade de engolir. Eu cheguei a ver vídeos e fotos dela no auge da doença e é uma pessoa irreconhecível. Ela realmente esteve à beira da morte, como eles dizem. E ela é uma doença muito rara e ela então entrou para uma pesquisa de tratamento para essa doença numa clínica lá na Flórida. E ela atualmente recebe infusões na veia a cada 15 dias de um coquetel de medicamentos, que é o que a tem sustentado viva. Ela tem demonstrado melhora dos sintomas com esse tratamento que na prática sequer está aprovado pela Agência Reguladora de Medicamentos. Aqui ainda está em teste. Mas a situação dela é tão grave que os médicos chegaram a escrever uma carta para as autoridades de imigração dos Estados Unidos, alertando que, caso ela seja deportada, esse tipo de tratamento não estaria disponível no Brasil e ela poderia vir à morte. Só uma dúvida, o Rafael está entre os 38 mil que estão a ponto de deportação. Exatamente. O Rafael e a própria Soraya também, porque o que acontece é que desde que eles chegaram, Natuza, eles tentaram uma série de manobras jurídicas para tentar permanecer nos Estados Unidos ou regularizar a sua situação. Eles pediram asilo, pediram todo tipo de caminho que poderia existir para uma migração regular e tudo lhes foi negado. Trump declarou emergência na fronteira com o México, o que permite o envio de tropas militares para lá. E passou a considerar os cartéis mexicanos de traficantes de drogas como grupos terroristas. O presidente acabou com uma política que permitia que quem chegasse aos Estados Unidos pudesse esperar aqui dentro por uma audiência com a Justiça de Imigração e cancelou todos os agendamentos de quem já esperava por essas audiências. Outros milhões de imigrantes aplicaram para asilo. A imensa maioria tende a perder esses casos de asilo, só que é algo que demora muito ali nas cortes judiciais, não é algo que você consegue de repente. Você não pode pegar e deportar uma pessoa cujo trâmite judicial envolvendo o status imigratório dela ainda não chegou ao final.
E a decisão final já saiu e eles, então, têm uma ordem de deportação já. E é por isso que o Rafael recebeu uma tornozeleira eletrônica justamente do ICE há mais de 6 meses. E essa tornozeleira fica monitorando os movimentos dele 24 horas por dia. E, inclusive, se caso aconteça, por exemplo, essa tornozeleira tem que ser recarregada a cada 8 horas. Se acontece uma falha, se ele um dia trabalha por 12 horas e não consegue recarregar, eles ligam para o celular, a tornozeleira começa a vibrar, começa a esquentar, eles ligam para o celular dele para saber onde ele está. Enfim, ele é hoje monitorado porque a deportação dele na prática é iminente. Eu conversei com os advogados do Rafael e eles me contaram que já alertaram a família. Olha, se preparem porque vocês muito provavelmente devem ser mandados embora a qualquer momento. E eles foram embora do Brasil em busca de uma vida melhor, porque tinham uma vida de muita dificuldade aqui no Brasil, Mariana? Exatamente, o que eles contam, os dois são de Rondônia, e eles contam que tentaram inclusive mudar de estado antes, ela chegou a ser merendeira concursada, mas dizia que o salário era muito pouco e ele estava desempregado no momento em que eles tomaram a decisão de vir. Chegaram a pedir o visto de turismo para tentar entrar nos Estados Unidos, né, de avião, e isso não foi possível. Então, em um dado momento, eles decidiram que o caminho seria mesmo via fronteira. O México é um caminho muito difícil, né? Eles relatam que, enfim, sentiram medo em vários momentos, vieram com um grupo de outros imigrantes, aquelas cenas que a gente já viu algumas vezes, inclusive, né? Da trajetória, enfim, cruzando pelo Rio, uma primeira tentativa frustrada, voltaram, conseguiram, e aí quando eles entram, vão até a Flórida para se estabelecer, né? É uma trajetória muito difícil, né? A nossa equipe estava no deserto, à beira do Rio Grande, que separa os Estados Unidos do México. Foi quando ouvimos o barulho de um remo contra a água. Esses botes atravessando o rio e chegando aqui aos Estados Unidos são um retrato da imigração aqui hoje em dia. São muitas famílias, muitos menores desacompanhados que vêm para cá tentar uma nova vida, um novo país. Essa foi a primeira vez que o Gabriel pisou nos Estados Unidos. Olá, que tal, amigo? Permiso. ¿Estás solo? Sí. ¿Qué edad tienes? 17 años. Ah, pero ¿por qué viniste? Bueno, pues porque soy de una familia pobre y yo quiero trabajar y ayudarle a mi familia. E aí, na conversa com eles, eu fiquei por mais de quase 2 horas conversando com um casal ao mesmo tempo. E foi uma coisa muito curiosa, porque com todo esse quadro, chegou um momento que eu falei, não sei se vocês acompanharam a questão da eleição, afinal de contas, eu estava buscando por eles justamente para entender como é que eles estavam se preparando para o que viria, né? E eu falei, não sei se vocês... E também sei que vocês não podem votar, né? Mas se vocês pudessem votar, em quem teriam votado? E o Rafael não teve a menor dúvida, ele respondeu de bate-pronto. Se eu pudesse votar, teria votado no Trump. E foi... eu me surpreendi, mas a mulher dele se surpreendeu mais. Ela falou, sério? Mesmo sabendo que eu posso morrer? Ele respondeu o quê? Ele falou, olha, mas eu tô vendo do ponto de vista da economia, para a gente melhorar a nossa situação aqui, né? Ou seja, é como se ele não tivesse realizado que ele vai embora, né? Na verdade, aí quando você vai entender, porque, claro, não só ela, eu também quis entender, afinal de contas, qual era, né, a explicação dele. E ele tinha bem desenhado na cabeça dele ali o que ele achava e por que dessa escolha, né, Natuza? Então, assim, se eu fosse explicar ponto a ponto, eu diria o seguinte: a primeira coisa é a trajetória pessoal versus o Estado. Essas pessoas, né, o Rafael desistiu do Brasil, entendeu que no Brasil ele não consegue nada que lhe seja satisfatório, veio para os Estados Unidos na expectativa de ser invisível, e ele é invisível para o governo. Então, é uma pessoa que não acredita muito no que o Estado tem a oferecer. Nesse sentido, um programa de direita, de Estado mínimo, como o Trump tem defendido, é uma coisa que casa bem com o que ele vem pensando, né? Ele se vê como um self-made man, né? Como alguém que se fez sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda do Estado, sem nada. Então, naquela base da meritocracia que o próprio Trump citou no discurso de posse dele, né? This week,
Essa semana, eu também vou acabar com a política governamental de tentar fazer a engenharia social com a questão de gênero em qualquer tipo de aspecto da vida, pública ou privada. Vamos criar uma sociedade que seja cega à cor e que seja baseada no mérito. A economia, ele disse, não, porque todo mundo que eu escuto, afinal de contas, eles são recentes nos Estados Unidos, tem 3 anos, quase 4 anos que estão aqui, tudo que eu escuto são os empresários brasileiros dizendo que com Trump era melhor, que a gasolina era mais barata, que era muito mais fácil fazer negócios. Então, assim, embora nos últimos anos, né, a gente tenha tido a guerra da Ucrânia, que encareceu a gasolina no mundo todo, que encareceu alimentos e tal, a perspectiva dele era que um governo democrata piora a economia e que o Trump poderia facilitar. Além disso, ele reclamava justamente da competição com outros imigrantes por empregos. E disse, não, eu vi no governo Biden, tá cheio de imigrante aqui igual a mim, por isso que eu só consigo trabalhar 3 diárias por semana. Eu não tô conseguindo trabalhar o tanto que eu gostaria. Então, assim, para mim, se não tiver tanta gente, é melhor. E é bom que ele faça uma limpa, porque tem muito imigrante que é criminoso, o que eu não sou. Né? Ele falou, eu não tenho nenhum histórico criminal nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Então, eu não sei por que eu seria deportado, né? Esse raciocínio dele, né? Eu tô repetindo as aspas dele aqui. Além disso, ele é evangélico e ele tem aversão a pautas, por exemplo, de gênero, essas questões que são um ponto fundamental para os eleitores do Trump, né? Tanto assim que no discurso de posse ele disse que agora os Estados Unidos só tem 2 gêneros, homem e mulher, o que era uma questão central durante toda a campanha, né, do republicano. As of today, a partir de hoje, vai ser a política oficial do governo americano que há apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Só para finalizar, uma identificação com o Bolsonaro, né? No Brasil, ele votou no Bolsonaro e continuaria votando se pudesse. Os 2 líderes têm uma relação muito próxima, agendas muito próximas, governaram de maneiras muito semelhantes, inclusive em relação à pandemia. Então, tem uma identificação clara aí, né? Eu queria entrar num outro caso com você, que é o caso da Alice, que você também acompanhou. A Alice é uma mulher grávida, vai dar à luz agora neste primeiro semestre de 2025 e a Alice se enquadra dentro do que Trump anunciou que vai fazer, que é acabar com a chamada cidadania por direito de nascença, que ela é automática a qualquer pessoa que é nascida nos Estados Unidos, mas isso não valeria mais para filho de imigrantes, é isso? Conta um pouco do caso dela para a gente. É exatamente isso, Natuza. A Alice, ela tem 35 anos, ela chegou nos Estados Unidos há mais de 10 anos, também cruzando pela fronteira do México. Ela veio junto com o marido, eles chegaram, cruzaram a fronteira e se estabeleceram em Massachusetts, que é o estado que divide com a Flórida aí, o posto de primeiro estado com a maior população brasileira. São esses 2 estados que mais têm brasileiros hoje, né? E ela teve uma filha já, que tem 9 anos de idade. A filha dela, a primogênita, nasceu aqui nos Estados Unidos e tem hoje os passaportes do Brasil e dos Estados Unidos. E a Alice e o marido, eles estão na região de Boston, né? Ela hoje coordena aí uma equipe de limpeza doméstica e ele tem uma construtora, eles têm casa própria, eles têm mais de 9 terrenos, se estabeleceram muito bem e há uns 2 anos começaram a desejar o segundo filho. E ela acabou tendo uma perda gestacional, mas há 7 meses ela soube que estava grávida. Foi uma alegria muito grande para a família, que desejava muito essa segunda criança. É uma menina que vai nascer em abril, mas essa alegria, né, pela nova integrante da família, agora divide espaço com uma tensão muito grande. Eu conversei com ela, inclusive hoje, né, menos de 24 horas depois da posse do Trump.
E ela teve uma noite muito difícil, porque o Trump assinou ontem essa ordem executiva que determina que, a partir de 30 dias da assinatura, né, do dia 20, todos os bebês que nasçam filhos de imigrantes indocumentados ou com visto temporário, seja de trabalho, de turismo ou de estudo, não tenham mais a cidadania americana ao nascer. Menos de 24 horas depois, uma das principais associações de direitos civis e os procuradores gerais de pelo menos 20 estados americanos entraram com processos para bloquear o decreto. Eles afirmam que a ordem de Trump fere a Constituição. A 14ª emenda diz que pessoas que nascem ou são naturalizadas nos Estados Unidos e estão sujeitas à jurisdição do país são consideradas americanas. Além de estar na Constituição, a Suprema Corte já deu respaldo várias vezes a essa emenda, que está em vigor há mais de 150 anos. E ela já sabia que isso era uma das propostas de campanha do Trump, me falou que temia isso, e o caso dela é super interessante porque a sogra dela e boa parte dos amigos são trumpistas, e a sogra dela é também uma imigrante indocumentada. E aí ela me conta hoje, inclusive, que a sogra recebeu em dezembro, depois da eleição do Trump, já uma notificação judicial para comparecer em corte também em abril, e a expectativa da família é que ela seja deportada, justamente porque o pedido de asilo da sogra já foi analisado e já foi negado, não há mais recurso possível. Então, o que eles estão esperando é que ela acabe tendo uma ordem de ser retirada do país. E, enquanto isso, a Alice vive o seu próprio drama, né? Porque a filha dela deve nascer, então, sem a cidadania. Ela me disse que sente que o Trump voltou no seu segundo mandato com muito mais ódio, né? Foi o termo que ela usou, contra os imigrantes, porque apenas muito ódio justificaria uma maldade dessa, nas palavras dela, né? E ela me disse que, apesar do medo enorme que sente, né? Tanto que ela jamais tentou regularizar a situação por medo de ser expulsa no processo, ela dessa vez está disposta a processar o Estado americano pelo direito da filha dela, da segunda filha, já que a primeira também é cidadã já, então ela acha que a segunda filha, por justiça, também merece essa cidadania. E assim, os efeitos na vida da Alice já se fazem sentir há muito tempo, assim, nem mesmo 24 horas depois da eleição do Trump, ela me contou que foi buscar a filha dela na escola, como costuma fazer, e a menininha de 9 anos, né, entrou no carro e falou: mamãe, hoje o meu coleguinha me disse que agora que o Trump ganhou, eu vou ter que voltar para o meu país. Ela não entendeu, a criança não entendeu o que isso significava, né? Contou para ela ali, meio perguntando o que aquilo queria dizer, né? E a Alice conta que ficou muito revoltada, inclusive pediu uma reunião com a professora, porque na avaliação dela, uma criança de 9 anos não tem capacidade de articular isso sozinha, então ela acredita que seja uma coisa que ela escuta dos pais em casa, né? Que o coleguinha repetiu ali diante da filha dela, né? Nossa, Mariana, que histórias tristes, e no meio delas, tantas outras. E que bom que você conseguiu, nesses casos em particular, e em outros que você entrevistou, dar rosto aos números, né? Dar rosto. E isso é muito importante. Obrigada por ter nos contado essa história. Um bom trabalho para você. Eu que agradeço, Natuza, é um prazer enorme estar aqui com vocês e estou às ordens. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Sueli Siqueira. Eu queria muito entender como se deu no tempo a política de deportação de imigrantes indocumentados que estão em situação irregular nos Estados Unidos. Como é que era algumas décadas atrás e como é que isso foi mudando? Nos primeiros anos 70, né, até início dos anos 80, havia sim deportação, mas não era tão significativo como a gente vê, nós vimos, né, em 2020, 2022, mesmo no primeiro governo Trump, mesmo no governo do Biden também, chegando, né, um número grande de aviões aqui com pessoas deportadas, mas isso já acontecia nos anos 80, início dos anos 90. Então, a deportação sempre existiu.
Mas como é que elas aconteciam? Basicamente em função de quando havia uma denúncia, de quando a pessoa cometia alguma infração no trânsito e não tinha documentação, então aí ele, né, era descoberto, mas não havia nenhuma fiscalização para quem já tivesse entrado nos Estados Unidos. Mas essa prisão na fronteira, isso sempre aconteceu, mas não na intensidade que que tem acontecido nos últimos anos. O primeiro governo de Donald Trump deportou 935 mil imigrantes ilegais de todo o mundo. 6.776 eram brasileiros, menos de 1% do total. Durante o governo do ex-presidente Joe Biden, houve queda de 41% no total de ilegais deportados. Foram 545 mil, 7.168 brasileiros, 1,3%. Eu tenho entrevistado pessoas nos Estados Unidos que têm colocado, que às vezes estão no supermercado, estão na rua, estão no trabalho, quando alguém percebe que é estrangeiro, começa a xingar, mandar voltar para o país. Mas isso não é só nos Estados Unidos, isso acontece também em Portugal, acontece na Irlanda, não só com brasileiros, mas com outros imigrantes também. Esse governo atual, né, ele elegeu o migrante como quase que a causa dos grandes males, né? Como se o migrante fosse, de fato, um criminoso. E que eu sempre coloco, o migrante, ele é um trabalhador laboral, alguém que saiu em busca de trabalho. Ele trabalha muito, né? Se você for observar as condições de trabalho do migrante brasileiro nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, ele está inserido no mercado de trabalho secundário, sem nenhuma seguridade, com custo muito baixo para o Estado, porque todo o investimento, né, o investimento nessa força de trabalho foi feito no país de origem. E lá ele simplesmente vai vender essa força de trabalho por um valor muito inferior ao que o local nativo cobraria. Então ele não é motivo de, vamos dizer assim, da crise econômica, mas ele foi quase que eleito como, né, essa causa dos grandes problemas que os países enfrentam hoje. Primeiro, eu vou declarar uma emergência nacional nas nossas fronteiras do Sul. Todas entradas ilegais serão impedidas e vamos começar o processo de retornar milhões e milhões de imigrantes criminosos de volta para os seus lugares de onde vieram. Vamos recolocar a ideia da política de fique no México. Você tem agora uma licença para a xenofobia, né? Foi dado essa licença, porque antes, né, toda discriminação era crime, né? Toda ação discriminatória era crime, agora não. Agora foi dada uma licença para a xenofobia. Agora uma dúvida, é possível, mesmo com um decreto de Trump, acabar com a cidadania por nascimento, como ele prometeu fazer? Ele pode fazer essa proposta, mas precisa de 2/3 do Congresso, né, de aprovação de 2/3 do Congresso, segundo a legislação americana, e de 3/4 dos estados americanos que aceitem essa mudança na Constituição. Então é necessário, né, um movimento do legislativo para que isso aconteça. Pode acontecer? Pode, mas não com um decreto assinado, né? A criança que vai nascer daqui a 3, 4 meses ainda está sob a Constituição americana, que ele jurou respeitar, né? E que garante o jus solis. Sueli, quero muito perguntar para você como se deu o fluxo migratório para os Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos ao longo do tempo. Nós temos brasileiros nos Estados Unidos que começaram, né, a migrar. Você tem desde pessoas que migraram na década de 60, que começa exatamente em 1964, com os primeiros migrantes laborais que vão para a região de Nova York, né, porque descobrem que lá existe uma possibilidade de ganhar dinheiro. Esses primeiros que foram têm um perfil muito distinto dos que foram no meado dos anos 80 e atualmente, porque esses primeiros eram jovens que pertenciam a famílias com certo poder aquisitivo e tinham, inclusive, o visto de trabalho. Foram exatamente em busca de ganhar dinheiro e retornar para investir aqui, como muitos deles fizeram, mas muitos permaneceram lá.
Então, nós temos, né, uma história de 50 anos de movimento migratório. Se nós pensarmos que começa no ano de 1964, com esses 17 primeiros jovens que vão. E aí vão formando uma rede migratória, que um vai levando o outro, que vai levando o outro. Quando chega nos anos 80, na segunda metade dos anos 80, que nós temos uma crise na economia brasileira, lá já existe um suporte, já existe uma comunidade. E aí você tem o que nós chamamos do boom da imigração brasileira para os Estados Unidos, que aí vai a classe média. E essa classe média que vai na década de 80, eles muitos vão com visto de turista, mas muitos também vão passando pelo México, através da fronteira. Aqueles que não conseguem o visto, aí se desenvolve alguns mecanismos para conseguir chegar nos Estados Unidos. E esses, então, né, montam seus empreendimentos e começam também a demandar mão de obra. E aí eles começam a financiar também aqueles que querem ir. Então começa aí aqueles com um poder aquisitivo menor. Mas ainda são pessoas que têm possibilidade de alguma forma, financiar parte dessa viagem. Então aí você pode ver que nós temos diferentes perfis, né? Se os primeiros que foram eram pessoas que pertenciam à elite, né, da região, os da década de 80 também eram da classe média. Nos anos 2000 começam a migrar aqueles com menor poder aquisitivo em função de todo esse processo, né, de migração, que vão desenvolvendo, esses mecanismos que vão desenvolvendo aqui. Então hoje é possível, né, uma pessoa que ganha aí 2 salários mínimos aqui, que não tem uma casa própria, mas recebeu um financiamento, vende a sua moto, vende os seus móveis e migra. Sueli, você trabalha numa região que é de Governador Valadares, em Minas Gerais, que é considerado um polo migratório para os Estados Unidos. E você já entrevistou uma porção de gente, uma porção de imigrantes brasileiros. Quando você pergunta para eles assim, os que estão vivendo, claro, em dificuldade, por que você não volta? O que eles te respondem? Ao longo desses anos, nós temos o quê? Foi desenvolvido uma ideia que é essa ideia que nós chamamos de cultura da migração, que é essa ideia de que migrar é algo possível, é algo fácil, e é de fato para quem mora nessa região. Por quê? Porque também nós temos aqui o que nós chamamos das famílias transnacionais. Você tem famílias que parte dela vive aqui, parte vive lá, até famílias nucleares, né? Eu tenho um entrevistado que há pouco tempo eu entrevistei, ele fala: os meus irmãos, os filhos do meu pai e os filhos da minha mãe. Por quê? Ele ficou no Brasil, os pais migraram, lá os pais separaram, tiveram outros filhos, esses filhos conseguem migrar, mas vir visitar os avós, participar das festas, mas os pais não conseguem vir porque não têm documento, e já tem mais de 30 anos que estão lá. Isso é algo que acontece, né? E como voltar? Por exemplo, esses que estão indo mais recentemente, vai por esse que é o Caicai, esses vão ser esse modelo do Caicai, que é atravessar a fronteira, se entregar à imigração americana e aguardar o julgamento, né? Recebe ou um celular, ou uma tornozeleira, e aí espera 3, 4, até 6 meses para ser chamado para a corte. E eles acabam não indo para a corte. Então, essa modalidade agora, o Trump já assinou um decreto dizendo que agora não, todos que forem presos vão ser deportados. E ele fez isso no primeiro mandato. Separava, inclusive, essas pessoas vão com crianças. Então, por isso, não são presas, né? Porque tem que cuidar da criança. Mas no governo Trump, ele separou as crianças, né? Mandava as crianças por orfanato para uma casa, né, de acolhimento, e os pais eram presos. O drama dos pais separados dos filhos na fronteira dos Estados Unidos com o México ganhou mais um requinte de crueldade. O governo Trump admitiu que o número alto desses pais, 1 em cada 5, foi deportado, enquanto os filhos permaneceram em abrigos nos Estados Unidos. No caso desses 463 imigrantes que foram mandados de volta aos países de origem, não há previsão para o reencontro com os filhos. No governo Biden, isso não acontecia por uma questão de direitos humanos, de respeito, né, e proteção à criança. E ele já disse que isso vai acontecer agora, inclusive mandou tropas e fechou completamente. Então, essa modalidade, essa possibilidade de aguardar o julgamento já não vai existir mais. Então, isso aí já é um ponto que vai dificultar mais ainda. E o que significa isso? Vai ficar mais caro,
vai ficar mais difícil, porque mesmo com a construção do muro, mesmo com a exigência do visto mexicano, nada disso impediu esse fluxo migratório, porque havia uma demanda de mão de obra lá e havia, né, essa cultura migratória que é essa vontade, esse desejo de ir. E por que as pessoas não voltam se estão lá sem trabalho, às vezes com a situação, trabalhando em 2, 3 empregos, muitas horas por dia? Por quê? Porque elas venderam tudo que tinha aqui. Então, uma das respostas que eu tenho muito quando eu entrevisto essas pessoas e falo, né, se você está nessa situação, nessas condições, morando mal, dividindo quarto com 2, 3 famílias, por que você não volta? E a pessoa me responde, voltar como? Voltar para onde? Então ele não tem, porque ele vendeu tudo que ele tinha. E além do mais, essa ideia de voltar derrotado é algo que impede, faz com que ele tenha esperança. Não, vai melhorar, depois do inverno melhora, né? Então ele fica nessa expectativa, porque voltar sem condições melhores, ou mesmo igual a que ele partiu, é muito difícil para ele. Sueli, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Bom trabalho para você. Ok, obrigada. Para você também, tudo de bom. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.